Olá, empreendedores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreendedor Marqueteiro, onde a gente fala de empreendedorismo, marketing, networking. E hoje a gente está recebendo uma pessoa aqui super especial. Ela é formada em Direito, tá? É especializada em Direito Imobiliário, só que ela teve uma pivotagem aí na vida dela, pivotou na vida dela depois que ela precisou ajudar a filha, e hoje ela trabalha auxiliando pessoas que querem internacionalizar sua carreira, pessoas que querem viver o sonho americano. Uma salva de palmas para a Karine Amorim. Muito obrigado, Karine. Obrigado aí pela sua presença. Acho que vai ser um bate-papo bem legal. Já estava esquentando ali na antessala ali. Karine, obrigado por você ter vindo aí, por ter aceitado. A oportunidade. Tá? Aproveita hoje para você vender teu peixe aqui. Com certeza. Depois a gente vai ceder vários cortes aí para você botar lá nas suas redes sociais. E assim, eu acho que é um assunto... Eu tô falando já da parte de imigração, não do direito imobiliário, também é interessante, né? Mas eu acho que de imigração é um negócio que vai chamar muita atenção e as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, tá? Então, por favor, apresente-se, por favor, fale um pouquinho sobre você, sobre tua vida empreendedora, o que você é formada, como é que você chegou no direito imobiliário. Conta pra gente um pouquinho da tua história, por favor. Bem, eu acho que eu nasci empreendedora, né? Já tive vários tipos de segmentos, de seguro, a loja de roupa infantil. E depois eu resolvi fazer direito. E direito, meu marido já é, né, do mercado imobiliário, então naturalmente acabei, né, tendo a primeira oportunidade nesse mercado e me especializei, né, fiz pós-graduação, doutorado e sempre trabalhando mais de 15 anos nessa área. E aí, como a minha filha, né, resolvi realizar o sonho dela, ela estava fazendo high school em Boston, retornou, falou que queria terminar, ficar 3 anos lá, para não deixá-la sozinha. Eu falei, é a minha oportunidade de fazer intercâmbio também. Legal. Eu não tive como fazer na minha infância, né, adolescência. E aí eu fui acompanhá-la, a princípio para ficar 1 ano, e acabei ficando quase 6 anos. Né? Caramba. E aí passei por todo o processo, né, escola básica de inglês, para depois ir para o college, universidade. E aí eu vi que as oportunidades e acabei me apaixonando pelo direito imigratório. Legal. E hoje, assim, continuo trabalhando com direito imobiliário, mas, assim, o meu coração mesmo, minha paixão é o direito imigratório. É ajudar pessoas hoje a realizar, né, o sonho americano, descobrir as oportunidades, inclusive, de carreira lá. Sim. Que eu acho que tudo, inclusive, começa com planejamento imigratório. Acho que esse é o ponto-chave, né, de um sonho, é planejamento. E é isso, hoje essa é a minha vida. E vem cá, com todos esses problemas que a gente tem visto aí, essas restrições do Trump, como é que tá isso hoje, Karine? Como é que tá tirar um visto para os Estados Unidos, pedir um visto para residência? Tá muito mais difícil mesmo? Quais são os principais desafios? Teve algum dificultador nessa... Algumas... O que acontece? Depende do ponto de vista. Quando a gente pensa em quem já está nos Estados Unidos, né, que a pessoa às vezes viaja com um visto de turista, quer alterar o status lá para um visto de trabalho, ou até mesmo visto de estudante, nesse ponto de vista, hoje está mais complicado. Tá? Os processos, né, algumas coisas que os processos passavam assim, de uma forma mais simples, hoje eles estão mais exigentes. Quando a gente pensa em consulado, tá? Eu não acho que alterou por causa da questão do governo, não. Porque o que eu percebo nos últimos anos é quando a gente tem um aumento de dólar, ou até aquela... Assim, eu acho que a política aqui no Brasil, ela influencia sobre que ótica? A economia vai ruim, a economia não sei o quê, o país né, tem que ir embora daqui, vai entrar uma crise. Então, isso as pessoas aumentam o desejo de migrar, aumenta o pedido, né, os pedidos de visto, e o consulado ele fica sensível a esses 2 fatores, né? Esse desejo de sair do Brasil e ir para outro lugar, como também a questão do dólar mais alto. Então, mesmo antes do governo atual, já tinha nos últimos 3, 4 anos, assim, já estava com uma dificuldade de se conseguir um visto. E encareceu bastante esse processo? Aí que a gente entra, né, em outra ótica, questão de, a gente está vendo aí muitas, né, decisões administrativas desse governo, algumas são questionáveis ou não. Agora mesmo a gente teve uma aprovação, né, de um aumento de uma taxa do visto de turista de $250 para o próximo exercício. O exercício americano, né, começa em outubro, por isso que agora vocês devem estar vendo até essa questão do lockdown lá, né, do orçamento, que começa em outubro. Mas até agora não aumentaram, né? Então a gente continua sendo $85. Não tem perspectiva de quando vai alterar.
para $250. Sim. Aí teve agora o visto de trabalho também, o H1A, né? Que ele anunciou, deve ter umas 3 semanas, né? Que as empresas vão ter que pagar uma taxa para os novos vistos em torno de $100 mil. Então, assim, ainda está naquela fase que pode se vir, né, a questionar e aí reverter, né, essa decisão dele. Então, assim, em questão de valores, sim, mas em dificuldade de aprovação para esse tipo de visto a nível consular, hoje... É mesmo? Eu tinha uma outra visão. Já estava um pouquinho já complicado, Uma entendeu? pergunta, por exemplo, hoje, para a gente fazer um processo, para o pessoal poder entender um pouquinho melhor. Um brasileiro, eu tenho uma empresa aqui, tenho vontade de abrir uma empresa lá, mais ou menos como é que seria esse processo, como ele poderia buscar isso com você para ele fazer o visto, né? Essa parte do visto. Qual seria visto que ele precisa? Qual visto que ele precisa? Qual seria o processo hoje para ele começar isso lá? Olha, eu tenho vontade de abrir um negócio que seja ele igual ao que eu tenho aqui no Brasil ou diferente lá nos Estados Unidos hoje. Bem, se ele é brasileiro, tá? Ele precisa ter uma empresa aqui no Brasil, pelo menos há mais de 3 anos. Certo. Ele precisa ter um cargo de gerência, tá? Não necessariamente, por exemplo, às vezes você não é dono da empresa, mas você é o gerente da empresa. Uma questão contratual, uma questão de CLT. Ele não precisa estar no contrato social. Não. E, ao mesmo tempo, se você for sócio cotista, mas você não for um sócio gerente, com função de gerência, você não se qualifica. Porque o que é a estrutura, né? Você tem uma empresa aqui no Brasil, você vai abrir outra empresa lá, uma subsidiária, não precisa ser do mesmo segmento. Legal. E só que o funcionário, ele vai com a função de gerenciar esse novo empreendimento lá. Por isso que ele tem que ter experiência como gerente aqui. Legal. Entende? E aí, por exemplo, se ele tiver, por outro lado, né, por exemplo, ele tiver uma nacionalidade portuguesa, da Espanha, Argentina, que a gente fala que são as cidadanias qualificadoras, aí tem um tratado de comércio entre Estados Unidos, né, e vários países, o Brasil não está nessa lista, que você pode, indiferente você ter uma empresa, você pode diretamente abrir uma empresa lá. E aí porque os Estados Unidos tem mais de 100 tipos de visto, né? Nossa, e aí, por exemplo, mais de 100. Tudo. Não todos aplicáveis, às vezes, no Brasil, né? Mas tem mais de 100, contando vistos humanitários, né? Imigratórios, não imigratórios. Que imigratórios é o que a gente fala, o green card, né? Sim. As pessoas às vezes confundem também o green card, às vezes, com cidadania, né? Sim. Chega muito para mim, doutor, eu quero tirar o green card. Tá bom, mas assim, eu vou lá, vou ficar 6 meses no Brasil e 2 meses nos Estados Unidos. Eu falei, então, você quer uma cidadania, você não quer um green card, porque green card é residência, você precisa residir nos Estados Unidos, então você precisa permanecer. Você pode são 5 anos, né? contrário. São 5 anos que você tem que permanecer lá? Não, você pode sem sair, vir ao Brasil. Né? Se você casar com um cidadão americano, é 3 anos. Mas 3 anos sem sair? Não é sem sair. Você pode sair. 3 anos de residência, né, para você aplicar a cidadania. Exatamente. Né? Só que o seguinte, se você passar 6 meses aqui, já voltar... ele começa... Não é que você não possa se ausentar. Mas não é bem não é comum, né? Você pode pedir, por exemplo, se você está lá, tem um parente né, doente que você precisa passar um tempo aqui, 1 ano, até 2 anos, ou um trabalho, ou por estudo, você pode pedir uma autorização, a gente fala autorização de reentrada. Tá? Então tem essas flexibilidades, só que aí desconta do tempo para você pedir cidadania. Entendi. Né, que é os 3 anos, se você for casado com um cidadão americano, e os outros, né, 5 anos, você já pode pedir. A cidadania não, a cidadania você faz o que você quiser, né? Você pode morar onde você quiser, que você não perde a cidadania, diferente da residência. Legal. Então, assim, e quando você pensa, por exemplo, em empresas lá, aí você pode pensar, por exemplo, em outros vistos também. Se você abrir, por exemplo, um visto O, tem a possibilidade, se você for abrir uma empresa que vai prestar serviço para uma outra empresa, tipo, um pouco similar, talvez, assim, a uma MEI, sabe? Que às vezes as pessoas aqui abrem MEI para você, né, prestar serviço para outra empresa. Não diretamente, às vezes, né, ao consumidor. Tem também, por exemplo, o EB2, que se você vai com um projeto de interesse nacional, pode ser um negócio também, eu quero abrir. Legal. Mas nesse caso, o seu negócio tem que acompanhar o que você já faz aqui, a sua experiência profissional. É diferente do L1, que você pode abrir um negócio totalmente diferente. Tem diferença de estado para estado? Lá, por exemplo, um estado específico que você for ou não? Em questão de imigração, não. Tem questão de licença profissional.
Isso é interessante também. Por exemplo, direito. Direito, se você for para a Flórida, você tem que fazer tipo um mestrado. 3 anos para você poder fazer a prova do bar, né? Que é a nossa prova da OAB aqui. Se você for para a Califórnia, não. Você pode fazer a prova amanhã. Caramba. Então é interessante Exatamente. pesquisar isso tudo antes. É interessante contratar ela. Com certeza. Isso vai da manicure até um engenheiro, muda, né? E vem cá, eles lançaram um outro cartão que era, sei lá, um American Express da vida. É o Gold. É o Gold, né? Ele foi lançado, ainda não está regulamentado. Né? Não está não? É regulamentado assim, ele fez a medida administrativa, mas ainda está esperando dizer como vai ser, né? Ele só quer assustar o pessoal, fazer... mas é porque é 15 milhões de reais. Né? Quer dizer, né? Então, assim, é aquele que você tem que pagar uma bolada pra ter, né? Você paga, e a gente não sabe, por exemplo, hoje que você tem lá, você tem alguns tipos de green card que você investe, por exemplo, $1 milhão, mas você não é igual, por exemplo, na Europa, alguns países que você compra um imóvel, né? Acho que Portugal também é assim, você compra um imóvel e você ganha residência. Isso. Lá não, você pega esse dinheiro e investe num outro negócio que outro vai administrar. Entendeu? Alguns empreendimentos, né? Alguns negócios que são cadastrados na imigração. Interessante. Legal. Provavelmente é do Trump. Algum empreendimento não, esse dele. já existe antes. Agora, esse Golden Visa, né? Que aumentou eu digo provavelmente algum empreendimento do Donald Trump, cara. Que quer vender o peixe dele. Tem muito resort, sabe? Geralmente tem desses... E vem cá, você acha que tem diminuído essa busca agora, né, com esse lance de tarifaço, toda essa instabilidade que depois que ele foi eleito? Falar engraçado, não. É mesmo? Não. Assim, como que eu vejo isso? Porque o que eu acho que talvez diminuiu realmente um pouco foi o turismo. Sim. Porque as pessoas... É uma questão mais econômica, né? E ver também aquelas... o dólar também foi... Exatamente. Algumas pessoas também vê muito no Instagram, que tá aprendendo, tá parando na rua, tá não sei o quê, né? Muita coisa sim. Tá acontecendo e aí as pessoas às vezes ficam com medo, né? Por exemplo, alguns clientes meus falaram que tinham o hábito de viajar, né? E às vezes não levavam o passaporte, deixavam no hotel, né? Levavam até uma CNH, né? Porque lá você usa a CNH para você alugar o carro, né? Você anda com ela, é um documento de identificação. Hoje ninguém quer sair lá sem passaporte. Caramba. Eu vi um vídeo esses dias de um trabalhador de obra e, vinha uns policiais lá, ele estava em cima do telhado e ele, manda ir lá em casa buscar meu passaporte e tal, porque eu acho que o pessoal já ia lá para... Foi uma denúncia, não sei... Porque hoje você está no lugar errado, na hora errada, né? Hoje tem esse receio, né? Que antes desse governo não tinha, né? Então, assim, agora, em questão, por exemplo, de quem quer imigrar mesmo, residência, não. A procura continua mesmo. Tanto que, por exemplo, essa taxa de $250, para mim, ele é um tiro no pé. Porque o objetivo dessa taxa, na realidade, o que acontece? Não é um aumento de taxa. É uma caução para você chegar lá e cumprir o regulamento do seu visto. Sim. O que é isso? Se você for para lá, por exemplo, na hora que você chega lá, você é admitido, ele pode te dar o agente de imigração do aeroporto até 6 meses. Se ele te der os 6 meses, você ficar lá os 6 meses, você retornar, se você não alterar para o estudante, que é permitido por lei, mas ele entende que isso não pode. Se você estender seu visto, se você realmente ficar lá, né, e perder o status, né, ficar lá ilegal, aí ele não te devolve no final. Se você fizer tudo certinho, daqui 10 anos, esses $250 voltaria. Corrigidos? Aí, mas eu pergunto, mas corrigido com a taxa deles 200, lá. Ninguém sabe como vai devolver, acho que por isso que nem começou, né, a cobrar. Agora, quem quer imigrar não está preocupado com isso. Verdade. Se você for imigrar internacional, se você for realmente migrar da forma legal, você, né, o processo sai 15 mil, 20 mil, $8 mil ou mais, então você não vai preocupar com $200. E quem vai legal também não. Uma coisa que eu tenho dúvida. Então, como você falou, eu posso ir, por exemplo, com visto de passeio, né, de turismo, e eu fico lá, você tem 6 meses, né, você falou. Isso. E eu posso depois migrar para estudante? Não é muito bem visto, então. O que acontece? É porque aquela coisa, às vezes as pessoas distorcem o propósito do visto. Porque todo visto, ele foi feito para um propósito. Então, o visto de turista é quando você tem o propósito de entrar e fazer turismo. Então, no momento que você está sendo admitido no aeroporto, seu propósito é fazer turismo. Para Disney, para Nova York, né? Fazer turismo. Determinado momento, você ficou lá 3, 4 meses, sei lá, você mudou de ideia. Eu vou estudar. Então, a lei permite que você altere o status para estudante. Ou então mesmo, você tem uma oferta de trabalho. A lei permite, ou então você quer um L1, você resolve montar uma empresa. A lei permite que você altere o status, faça o pedido.
Só que hoje, nos últimos anos, as pessoas tendem a ir com visto de turista já com a intenção de alterar. E aumentou muito esse volume, principalmente, né, brasileiros. Né? Então, o consulado hoje está muito atento a isso. Então, o que acontece? Se você viaja com visto de turista hoje, você altera o seu status para estudante ou você estende o seu visto de turista, quando você retornar ao Brasil, se você for ao consulado, por exemplo, renovar o seu visto, você vai ser muito questionado. Entendi. Aí vai depender dos seus vínculos, vai depender de examinar, né, o que tem por trás dessa extensão, dessa alteração de status, qual que é a real intenção, né, enfim. E se você também resolve, por exemplo, voltar, você ficou lá, ficou lá 1 ano, fazendo turismo. Ilegal. Não, legal. Ah, legal. Você tá legal, né? Você alterou o status. Porque lá, assim, visto é para você entrar. Status é quando você chega no aeroporto, ele te recebe. Tá. Quando você entra, você recebe um status. Por exemplo, você tira o visto B1 e B2, né? Que é o turista e a gente chama de negócios, né? Que serve não só para negócio, mas serve para você fazer uma cirurgia, né? Um tratamento médico, uma coisa assim. Então, você tira o B1, B2. Se você olhar na maioria das pessoas no passaporte, vai estar lá o visto B1, B2. Quando você chega no aeroporto, ele pergunta para você, qual o propósito da sua viagem? Ele pode não perguntar mais nada, mas isso ele vai perguntar. Eu vou para a Disney. Então, ele vai te receber como B2. Eu vou numa conferência. Então, ele vai te receber como B1, é o status. Como ele te recebeu. Então, quando você tira o seu status, que hoje é eletrônico, que é o I-94, lá na Info, você vai ver como você foi recebido lá, porque antigamente você recebia um cartãozinho, né? Sim. Não sei se você se lembra, no físico. Hoje não mais, né? Eletrônico. Então você entra, vai num site, aí você olha lá, você foi recebido tal data, você tem até tal data para sair, e você foi recebido, por exemplo, como B2, como turista. E aí, o que acontece? As pessoas hoje pegam isso e altera, e estende, fica 1 ano, e aí quando retorna para o Brasil, fica 6 meses aqui, aí volta de novo. Provavelmente vai ser questionado, tem uma grande chance de ir para a salinha. E os caras e são vai ter que sisudos explicar. pra caramba, Assim, mas posso te falar o que acontece, né? Assim, mas tem que ser, né, também. Não, mas tem que ser, não né? vou Tem entrar outra... no mérito hoje como diz, do combate à imigração ilegal, né? Que eu acho que é um direito do governo americano, né? Inclusive, foi eleito com essa bandeira política, né? E a gente vê algumas coisas no Instagram, né? Tá acontecendo arbitrariedade, não tá, tinha que ser dessa forma, não tem. Mas quando você pensa, né, tirando essa imigração de lá, a imigração daqui para lá, o que acontece? Você percebe que houve um aumento muito grande disso, entende? Né? De pessoas indo como turista e alterando para... Chega lá e eu dou uma alterada e fico por lá. E é verdade que... Pode falar. É verdade que vai... Isso é uma ideia que botaram na minha cabeça muitos anos atrás. Governador Valadares está em peso lá nos Estados Unidos. O pessoal... É verdade. É isso mesmo? É verdade. Sabia disso? É verdade. Eu sou de Belo Horizonte, né? Eu sou mineira. E eu tenho um cunhado, né? Vou falar o nome, posso falar. Que ele é dessa região, né? E a cidade dele, de 4 homens, sei lá, só 4 homens, uma cidade pequena, tudo bem, mas eu lembro que uma vez ele comentou comigo, deve ser, sei lá, meia hora de Governador Valadares, acho que não, é bem perto. Ele falando que tinha 4 homens na cidade que não estavam nos Estados Unidos. Eu acho que 2 desses, ou 1 estava em Portugal. Eu conheço também muita gente... Não, 4 que estavam no Brasil, desculpa. Ele era um deles. Os outros todos estavam nos Estados Unidos e, sei lá, 10% disso na Europa, né? Portugal e outros países. Eu conheço muita gente também, muito goiano, né? E é por região, tá? Tanto que as pessoas, quando vêm tirar o visto de turista comigo, né, elas perguntam assim, eu posso falar que eu vou visitar meu amigo? Eu posso falar que eu vou visitar o parente? Eu falo assim, você pode não, você deve falar. Porque se você mentir para o consulado, a sua porta não vai fechar. Tem que ser o mais claro possível. Ela vai lacrar, você não pode tentar, né? Você fica inelegível. No caso, por exemplo, se uma pessoa tentou a vida lá, não conseguiu a documentação, acabou ficando ilegal. Aí ele retornou. Vamos dizer, fui lá, abriu um visto de empresa, meu negócio não deu certo, eu tentei permanecer ali de alguma forma e não deu certo, eu fiquei um período ilegal, voltei. A minha chance de conseguir de novo é baixíssima. Olha, né? Até isso que eu queria falar. Às vezes os clientes ficam assim, mas você acha? Eu acho. Eu acho que eles... Porque às vezes você fala assim, o agente de imigração é sorte, o agente do aeroporto, do consulado, olha para sua cara... Comum, né? Eu vou chegar lá, você vê, nego o visto, tá? Sim. Eu acho eles justos, tá? Eu acho que eles são muito corretos, muito coerentes, vamos botar assim. Então, por exemplo, se você vai para lá e você ultrapassa
a data que você teria que voltar, se você ficar mais de 180 dias, aí a gente fala que você já acumulou presença legal. Tá. O que acontece aí? Aí você está sujeito a um bar de 3 anos, se você passar mais tempo, 10 anos. Tá? Agora, eu tenho várias histórias que as pessoas fizeram, né? Eu vou contar uma que é muito interessante. Eu tenho um amigo, conheci nos Estados Unidos, que ele foi para lá com 20 e poucos anos de idade. Acho que essa história ilustra muito bem. E ele viveu a vida lá. Fez besteira lá, mexeu com alguma coisa no mercado financeiro, eu não sei dessa parte direito, e foi preso. Ah, não, foi preso. Estava ilegal e foi preso por um processo criminal. Não pelo... Não, tá. mas aí junta tudo, né? Você está preso por processo criminal, já estava ilegal, abre um processo de deportação, já né? Era. Que é para mandar sair. E aí, nesse contexto dessa prisão, ele falou assim, eu vou embora desse lugar mesmo, tinha que soltar uma bomba aqui igual o Bin Laden. Ele falou isso. Nossa, aí complicou a vida trancaram dele. ele aqui, trancaram ele lá, já abriram deportação, botaram na solitária, porque isso é um assunto muito sensível. Claro, terrorismo, né? 20 e poucos anos, não tinha juiz, né? E aí, resultado, né? Aí já saiu deportação, a irmã não esperou, pagou a passagem, ele saiu voluntariamente. Bar de 10 anos, né? Veio para cá, para o Brasil, casou, fez faculdade. Repensou a vida dele. Era 20 e poucos anos, né? E virou até evangélica, família estruturada, financeiramente, tudo. E aí, 3 filhos, foi tentar o visto, foi para Disney. Quando chegou no consulado, tô vendo aqui, né? Como é que você falou isso? Eu não tinha visto, porque tá lá, tá? Toda vez que ele entra nos Estados Unidos, a coisa da bomba tá lá, Cara, toda vez que ele passa. Não pode falar merda. E aí ele pegou e falou assim, eu era muito jovem, mas minha vida hoje é outra, não sei o que e tal, quero levar meus filhos pra Disney, né? Olha, falta 1 semana pro seu bar de 10 anos. Nossa. Volta aqui que eu vou te dar o visto. Só mas como que eu vou te procurar? Justo, né? Eu vou te dar um e-mail, né? Porque quando você vai tentar um visto turista, eles querem um documento adicional, alguma outra circunstância que eles precisam adiar aquela decisão, eles te dão um e-mail, um papel com um e-mail específico. Aí deram esse e-mail para ele e tal, 1 semana depois, mandou o e-mail, conseguiu o visto. Resumi para você a história. Foi para lá, aplicou um visto migratório, o EB2, conseguiu o EB2 e hoje é cidadão americano. Olha, tirou onda. É justo. Tirou onda com eles têm. Então, assim, eu te dou um bar de 10 anos, é um bar de 10 anos. Agora, o que acontece? Você tem um bar de 10 anos, 10 anos sem você... Tem algumas exceções, tá? Se você tiver um parente, né? Tem algumas coisas que você pode tentar um perdão, um waiver, que a gente fala para esses 10 anos. Mas, em regra, vamos dizer que seja 10 anos que você, né? Quando termina os 10 anos, por que às vezes as pessoas não conseguem? Não é porque a pena é perpétua. Tá? É porque não tem vínculo. Entendi. Não tem, né? Analisou ali, no caso dele, analisou e viu que ele tinha, né, vínculo suficiente. É a questão do ser justo, né? Ele é uma outra pessoa, além de ele está indo para turismo. Porque, qual que é a conta? E você vai ver que tem pessoas com salário mínimo que são aprovadas, tem pessoas com renda de 100 mil que são reprovadas, tá? E vou te falar uma coisa, quando você pega e olha, acha por que foi o não. Às vezes eu já vi muito sim injusto. Mas é muito difícil ver um não do consulado. Injusto. Olha, pode ser injusto naquele sentido. Tem. Não, mas calma. Pode ser injusto naquele sentido assim. Mas eu não ia imigrar. Tudo bem? Mas se você pegar a aplicação, você vai achar que os vínculos são frágeis. Entendi. Que na matemática deles, entende? Que eu falo assim, não é uma coisa, por exemplo, não é você ter, por exemplo, igual as pessoas perguntam muito, você falar para visitar um amigo. Você tem um amigo lá, governador Valadares. Facilita você para imigrar. Então, se você já tem um perfil fraco, você não tem vínculo forte no Brasil, e você ainda tem um amigo lá, um parente lá, a combinação deu match. Uma coisa que eu sempre... Porque vai facilitar, né? Mas uma coisa que eu sempre escutei é falar, por exemplo, você é empresário aqui, é super fácil de você ganhar o visto. Empresário? Visto de turista, você está falando? Não, visto de turista. Porque muita gente ficava nessa... você tem um vínculo de empresa? Isso, justamente, que você não pode abandonar. Você tem uma empresa constituída aqui no Brasil, você pegar um visto de turista para lá é super tranquilo. Depende, né? Sabe por que depende? Porque ele não vai olhar só se você tem empresa. Exato. É igual uma receita de bolo. Sim. Entendeu? Tem vários ingredientes para você conseguir fazer um bolo, como diz a cozinheira, não vai solar, não vai não sei o quê. Sim. Às vezes você tem um ingrediente, 2, 3 ingredientes que está mais ou menos, mas tem um que está
Então, o bolo não vai sair. Entendi. Mas você tem 3, mas um muito ruim, 3 mais bem, mas aqui o bolo sai. Visto para mim a mesma coisa. Legal. Eu tinha 23 anos quando me negaram. E outra coisa também, tá? Como é que Acontece muito erro de preenchimento de DS 160. Tá, muito erro. Eu não sei se na muito época erro foi de erro, não. preenchimento. Mas entendeu? na época também era novo, 23 anos, acho que eu tinha vínculo da faculdade, trabalhava com meu pai. Solteiro, né? 23 anos. Já é uma idade que para eles têm mais atenção, porque você tem muito menos coisa que vai te prender aqui. Ah, tá. Mas é que assim, foi de cara. Eu falei, cara, nem pareço indiano, nem conheço, não sei da onde. Eu falei, pô, tem cara deles, cara, com olhos claros e tal, por que eu não vou entrar? Mas não sei, porque você falou, né? Novo. Jovem, vínculos frágeis, né? Eu acho que é o perfil frágil. Mas depois você conseguiu visto. Depois de alguns anos, sim. E provavelmente seu perfil mudou. Não. Mais velho. Não lembro, não. Mais velho, sim. Provavelmente eu não lembro quando que eu apliquei de novo. Renda. Mas a primeira vez foi em 2004. O momento também, igual eu te falei. Aí vem a questão do momento. Por exemplo, lembra 2008, 2007? Foi aquele boom das empresas tudo abrindo capital. O Brasil estava numa euforia. Você não tá entendendo. Eu fui em 2008, eu não conseguia voo para ir, de preço nenhum para os Estados Unidos. Nessa época estava muito fácil tirar visto. Agora, o dólar era o quê? 3? Eu acho que eu fui nessa época aí, 7 ou 8. Agora, 2008. o dólar começa a subir, aí já muda. Dólar 6. Muda, né? Muda. Totalmente, né? Acabei indo pro México. Só de raiva. Entendeu? Então vou no vizinho ali, cara. É muito poucos casos que eu percebo, tipo assim, mas por que negócio pessoal? Mais de 90% a gente consegue olhar no perfil, foi a idade. A gente consegue, entende? Eles são aplicação. Tão assim, você vê, hoje eu tinha 4 ou 5 pessoas hoje fazendo entrevista de consulado. Aí tinha uma mãe e um filho. Eu falei assim, vão aprovar. Ela me perguntou, mas eu acho que vai aprovar você e vai negar seu filho. Foi exatamente isso. Você vê que eles são tão assim, que os dois juntos. Já fica mais previsível, pai, mãe e filho. Mas ele jovem, tinha muito vínculo. A universidade era uma universidade, né, online. Você concorda? É mais fácil, porque de lá ele faz. Não é uma faculdade presencial. Entendi. Então, assim, ela aposentada, com uma renda razoável. Então, assim, aprovou ela e negou ele. Cara, vai entender, cara. E eles queriam fazer a viagem juntos. Sim, ué. E posso falar? Na maioria das vezes, às vezes a pessoa não está com a intenção de migrar. Né? Mas ela vai para lá, ver o cenário dela aqui, o cenário de lá, fica assim, entende? Pô, tá tão bom. Muda. E é um visto de 10 anos, né? Então você não pode chegar muito. Tem que entender isso. Então é um visto de 10 anos, né? É bem... Agora, bem tentador, eu tive um primo que foi para lá com a família dele, para a filha mais velha estudar. E aí eu lembro que ele me falou, a gente veio para cá, aí aplicou, não sei se era o Green Card, o que era, e ele tinha que ficar, acho que 5 anos sem poder retornar ao Brasil para poder justificar isso. Existe isso ou de repente eu me enganei? Não tem nenhum visto que você obrigatoriamente tem que ficar lá. O que tem algumas situações que não é conveniente você ir no Brasil, porque você tem que, por exemplo, ir no consulado. Entendi. É o caso das alterações de status. As pessoas vão para um visto de turista, altera para estudante. Inclusive, é uma das coisas que ele está querendo alterar agora. Porque quando você altera para estudantes, você não tem assim, você pega um documento na escola chamado I-20, que é o documento, né, para você apresentar na imigração, e você tem um contrato ali com a escola de estudo. Esse documento, por exemplo, vem 1 ano. Mas o seu status não vem com 1 ano, ele vem em DS, enquanto durar seu status. Então você pode ficar 15 anos lá estudando. Então, tem gente que fica só no inglês, gente, básico. Fica 15 anos estudando DS. Entende? Então o que agora ele está querendo fazer? Ele está querendo tirar isso, esse DS. Quando você pedir uma alteração de status, você vai vir lá, 1 ano. Aí você quer continuar, você vai ter que voltar na imigração. Ele vai analisar de novo se vai deixar você continuar. Porque hoje não, ele te dá uma carta em branco. Quando você estiver numa escola matriculada, você vai ficando lá. Então, o que acontece? Aí a pessoa não tem vínculo no Brasil. Porque você há de convir comigo que hoje, com $1,06, para você manter... Pensa, a escola mais barata lá hoje é $500. Então, faz a conta. Quanto que isso dá em real? Isso, entendeu? Você não pode trabalhar. Sim. Porque, como visto estudante, você só pode trabalhar dentro da escola, em horário reduzido. Tá? Ou então depois, quando você já estiver numa college, numa universidade, ou fazer um estágio, alguma coisa assim. E excepcionalmente, se você comprovar que você estava estudando e teve uma mudança radical financeira, mas é muito difícil provar isso. Na pandemia, estava conseguindo muito esse tipo de exceção, né? Porque a pandemia
parou o mundo todo. Sim. Então, eles estavam dando essa autorização de trabalho por um tempo também. Não é uma coisa que você tem autorização de trabalho e fica trabalhando. Então, por exemplo, às vezes a gente vê muitas histórias assim, as pessoas vão com visto turista, altera para estudante, fica lá 3 anos, 2 anos, aí volta para o Brasil. E aí pergunta, vou renovar meu visto turista. Aí pergunta, tá bom, e quanto que foi a renda que você colocou quando você renovou, pediu seu visto turista? Eu botei que eu ganhava 10 mil reais. 10 mil reais hoje, você consegue ir para Nova York, para Disney, lógico, né? Se você consegue viabilizar uma viagem dessa. Mas você consegue viabilizar 3 anos estudando? Não. Você financiando isso? Inviável, né? A não ser que você tenha um sponsor. Por isso que eu tô falando, cada caso é um caso. Entende? Então, por exemplo, eu tive quando eu fui com a primeira, a gente pegou o visto no consulado. É isso que eu te perguntar, como foi a aplicação fizemos no consulado. Mas eu tinha uma filha na UF, fazendo engenharia, e ela resolveu ir passar férias, foi passar férias, e dali ela resolveu transferir a faculdade para lá. Os professores da UF falavam, mas sua mãe está na Califórnia, Vale do Silício, né, que morava, estudava em São Francisco. E fiz alteração de status. Só que quando você coloca seu filho como dependente, ele só pode ser dependente até os 21 anos. Falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa alteração de status como minha dependente do F2. Ela estava com 20 anos. Se você realmente, né, porque você tranca, né, trancou a UF, se você realmente decidir ficar aqui, quando você fizer 21, você pega seu visto. Então, estuda part-time, porque o F2 não pode estudar full-time. E aí ela fazia 6 créditos na universidade. Quando ela fez 21, entendeu? Aí começa todo mundo lá, você ouve muito isso. Não vai no Brasil, não vai no Brasil. Você vai no Brasil. Mãe, não vou, porque aí já queria ficar lá, né? Sim. Estudando, queria largar a faculdade lá. Mas se eu for no Brasil, eles não me deram o F2. Você vai no Brasil. Ela passou a noite do aniversário dela dentro do avião. Caramba. Ela viajou no dia, entendeu? 29 pro dia 30. Ia viajar dia 28, o voo cancelou. Para chegar com 21 anos, ela passou os 21 anos, chegou com 20 anos, foi no consulado, pegou o visto. Legal. Entende? Mas por quê? Então ele vai olhar a sua história. Eu tinha um histórico de muito tempo, já tinha tido outros vistos, né? Como L1. Então, assim, olha a capacidade financeira, a renda que você declarou no consulado. Então, não é que você fica preso lá, entende? Entendi. Porque às vezes não é conveniente vir para cá. Porque ou você vai ter que enfrentar o consulado, por exemplo, no caso dela, ela tinha o visto turista, mas se fosse para voltar como estudante, ela teria que ir no consulado. Sim. Ou você volta com o visto que você tem, mas vai enfrentar quem? A imigração do aeroporto. Hoje, lá nos Estados Unidos, vamos falar assim um pouquinho agora sobre empreendedorismo. O tipo de negócio mais comum para uma pessoa que gostaria de empreender lá? O que hoje te procuram mais, assim, eu vou montar uma agência de carros, vou montar alguma coisa. Eu acho que lá tem muita oportunidade. A questão é que você percebe que às vezes a comunidade brasileira tende a ir sempre para os mesmos negócios, né? Sim. Por exemplo, mercado brasileiro, restaurante brasileiro, açaí, entende? O açaí deve fazer um sucesso. Entendeu? Mas eu acho que o que acontece? É porque, assim, se você já tem um negócio aqui, que você fez um estudo lá, e você acha que vai escalonar, então você fez uma outra pesquisa e percebeu uma oportunidade lá, né? Aí você já vai com isso pronto. Eu acho que tem que pesquisar. Se você não tem isso, eu acho que é planejamento. Aí volta no planejamento. Eu acho que você tem que se preparar para isso. Às vezes eu recebo também as pessoas não têm nenhum visto de turista e elas já querem, né, tirar um visto de montar um negócio lá, não sei o quê. Primeiro vai. E, gente, primeiro visto de turista. E às vezes, se você não domina a língua, faz um intercâmbio. Sim. Vai aprender o inglês também, porque eu acho que abre mais. Eu acho que às vezes o brasileiro ele fica muito, né, montando negócio para atender a própria comunidade. Até pela barriga da língua. Perde um monte de oportunidade, né? E tem outras oportunidades lá. Exatamente. Imagino. É um país tudo desburocratizado, né? A lei trabalhista lá, né, é bem mais fluida, né, do que a nossa aqui. Você ficou 6 anos lá, né? Na Califórnia mesmo? Eu fui para a Flórida, quando eu fui, inclusive lá na Flórida, fiquei numa escola de inglês. Quando a minha filha resolveu ir para a Califórnia estudar, aí eu transferi para lá e fiz o college em São Francisco. Pegou algum furacão nesse meio tempo aí? Na Flórida peguei um mais severozinho assim. Como é que foi a sensação? Meu primeiro furacão, imagina, cara. Primeiro furacão na minha vida. Uma coisa que eu não entendo, gente. Eu não sei o que acontece, você não acha papel higiênico para comprar. Sério? Estoca tudo, né? Acaba primeiro que comida.
Eu não sei o porquê. Você viu, nem água. Não, água também, mas a primeira coisa que você não acha, papel higiênico, o que é esse papel toalha? Você não acha. É um negócio, não acha. Você vai no mercado. Engraçado. Talvez a sensação do furacão para mim foi essa, chegar e ver, gente, desapareceu, né? E aquela loucura de mercado. Assim, e depois a chuva mesmo, né? Mas assim, as pessoas evacuam, né? Mas aí você ficou em, tipo, bunker? Não, assim, não precisou. Não vi ninguém, não. Geralmente as pessoas vão ou para escolas, né? No meu caso, como eu não morava muito perto da praia, você abriga os amigos. Eu abriguei uma amiga que morava perto da praia. E as pessoas que estão bem perto vão para outros lugares, né? Muitas na Flórida ali, eu morava nessa época em Boca Raton, vai para Orlando. Orlando é menos, né, geograficamente. Sim. Lá, para furacão. Agora, na Califórnia, lá, o problema de lá é o terremoto, né? Assim, eles falam que pode ter um tsunami, que lá é rota, né? Inclusive lá, realmente, só por isso tem umas plaquinhas que eu achava que era enfeite, depois eu descobri. Lá, não, mas tremer a cama à noite, sim. Sério? É mesmo? Deve ser horrível. E olha, se acordar com, sabe? Tá você ficou mais tempo lá, você ficou muito tempo lá. Eu e a Raquel, a gente esteve lá na Califórnia fazer uma viagem a dois. E eu achei sujo, cara, as ruas sujas, meio bagunçadas, cheio de mendigo. Eu tinha outra visão. Você teve essa impressão? Porque assim, tem, né? Principalmente conforme a região que você vai. Porque você vai pra Flórida, né? Tudo muito... primeiro que não tem gente na rua, né? Sim. Então, acho que a sujeira já começa daí. As pessoas não andam na rua, não tem, né, aquele ciclo de pessoas na rua. Então, é tipo Barra da Tijuca, né? Exatamente. Então, você não vê. De carro. Quando você vai para Nova York, já é um pouquinho diferente, né? Sim, mas às vezes você fica muito naquela região ali também, é mais, enfim. Organizado. Agora, quando você vai para Califórnia, depende muito onde você vai, né? Se você vai para San Diego, você não vai ver sujeira. Agora, São Francisco. Agora, São Francisco minha professora me contou uma história que eu não sabia, né? Que São Francisco, a grande maioria daqueles mendigos que você vê ali bem no centro. São artistas? Não, é porque teve um governo que ele criou vários manicômios, né? E aí as pessoas internavam, né, os doentes mentais. Veio o governo posterior e ele entendeu e acho correto, que não tinha que isolar o doente mental, ele tinha que socializar e tratar dentro da família. Aí o que ele fez? Ele fechou os manicômios. Só que aí a família já colocou lá, tipo, não receber de volta, Nossa, entendeu? Entendi. Aí virou um problema na cidade, eles foram parar na rua, aí solução. Você vai ver que tem alguns hotéis ali no centro, eu já estudei numa escola bem ali. E aí, o que acontece? Minha filha mora em São Francisco também, a Vitória, né? Essa que eu contei da UF, hoje ela é casada com um cidadão americano, né? Hoje ela não volta mais. Ela tá lá. E aí, o que acontece? Eles alugam os hotéis ali, sabia? Pra eles dormir. Cara, eu sei que a gente foi, a gente achou sujo, meio bagunçado. E à noite a gente saiu, a gente até pegou... Mas você foi na Marina? Acho que a gente foi. Marina não é suja. Não, Marina não. Pois é, isso que eu falei. É justamente nessa região que tá... Lembra aquele filme Um Caminho da Felicidade? Vocês assistiram? Com Will Smith, não? É com ele. Tá. Que ele vai dormir no hotel com o filho, que o governo pagava hotel. Pois é. Esse tipo de hotel. Esse tipo de hotel. Ali tem vários. E à noite a gente ficou meio inseguro, cara. Eu saía da escola, eu lembro, 6 da tarde, eu via a fila. Aquela fila do filme, eu vi eles na fila. Entendeu? Ali tem muito também coisa de droga, né? Sim. Então a gente vê filme e a gente vai lá, fica bolado. Fala, pô, será que é aqui que gravam? Exatamente. Né? Dependente químico. Então ali é um problema já de saúde, né? Mas você vai para outras regiões de São Francisco. Pô, a gente fez a viagem bem bacana, a gente alugou um Califórnia, né? Corolla, eu acho. Cara, viemos descendo e a gente passou em Santa Mônica. E olha que engraçado, cara, a gente parou em Santa Mônica um tempo lá e fomos almoçar. E aí o dono do restaurante, ele deu um pulo no banco, ele voltou, cara, com um bolão de dinheiro assim, à mostra. Aí só que o cara era brasileiro. Eu falei, cara, você anda com isso daí aqui na rua? Você falou, aqui não tem esse problema não, cara. Eu falei, pô... Santa Mônica, né? Santa Mônica? Acho que era Santa Mônica. Los Angeles, ou Carmel, sei lá. Santa Mônica e Los Angeles ali. Você tá em São Francisco? Não, a gente foi descendo. Eu acho que é Carmel o nome do lugar. Enfim, não vou lembrar agora. Mas é um lugar bem legal. E eu falei, cara, eu fui pra lá contra a minha vontade. Diferente demais. Eu não queria sair da Flórida. Fui por causa da minha filha. Ainda vou pra São Francisco, né? Aquela cidade fria, nublada. Hoje eu sou apaixonada por aquela Existe assim, ó. Eu tô aqui, a gente, tá vendo várias notícias de violência, você tá vivendo isso também, e as pessoas falam, cara, quero muito ir embora, quero me mudar para os Estados Unidos. É a primeira opção, geralmente, né, Estados Unidos.
E aí eu vejo muita gente que vai para lá ou vai para a Europa e fala assim, cara, não tem nada igual ao Brasil, quero voltar, fico com saudade. O que você acha que acontece com essas pessoas? É questão de adaptabilidade mesmo? Ou não é esse sonho, essa maravilha toda que vendem? Eu acho que algumas pessoas não sonham o sonho real. Aham. Tem isso, né? Entende? Você sonha e não consegue entender. Quando você começa a planejar, você começa a enxergar isso, entende? Aí você... quando você tem um sonho real, factível, entende? Por exemplo, como é que você vai viver um sonho americano? Tudo isso você não quer aprender a língua. Tem gente que não quer estudar, gente. Não, entende? Vários clientes... A sociedade é muito diferente. Então, exatamente. Você não quer se adaptar à cultura. Exato. Você não quer... Entende? E outra coisa, não adianta. Você perde um pouco a identidade, né? Sim. Você está aqui, quando você chega lá, você tem que estar preparado para isso. Você perde tanta identidade, que eu lembro que uma professora na aula de inglês, ela falou comigo, porque primeiro dia de aula, ela perguntou qual era a minha profissão. Aí eu falei assim, eu sou advogada no Brasil. Ela falou assim, não, você não é advogada no Brasil, você é advogada no mundo todo. Sim. Isso foi um divisor, mas assim, foi uma coisa que me marcou tanto, e eu comecei a ver que realmente, e outras profissões, se você é dentista aqui, talvez você leve um tempo para você conseguir né, internacionalizar sua carreira, validar seu diploma lá. Mas você pode trabalhar lá na sua área, como dentista, em outra função. Sim. Engenheiro também, às vezes vai ter um engenheiro né, que vai assinar o projeto, mas você vai fazer parte da equipe. Então, assim, sabe, você tem que ter acho que tem um step by step, as pessoas querem pular, sim, entendeu? E o mais importante nisso daí é consigo mesmo, você pegar e entender que, olha, eu preciso descer um degrau, para eu continuar subindo a escada. E planejar os próximos degraus. Exato. Entende? Então, eu vou descer um degrau para eu continuar subindo a escada, porque é uma transição. Então, tudo na vida você tem que fazer um downgrade para poder ir... Você tem que ser da zona de conforto. Às vezes, por exemplo, meu caso, eu fui com minha filha, aí depois foi minha outra filha, depois foi o meu filho. Resultado, eu dentro de casa eu falava português, concorda? Então eu tinha que ir atrás de locais, eu ia para a biblioteca que tinha, nas bibliotecas públicas lá, eu sou apaixonada com as bibliotecas lá. Tem muita atividade, reuniões, leitura de livro, que era a chance de eu conversar com o americano. Sim. Porque senão como que... Né? A escola só não é suficiente. Tanto que o propósito do intercâmbio não é você ficar ali 6 horas dentro de uma sala de aula. Você fica no Brasil. Sim. Você vai para lá para você viver a cultura americana. Exatamente. Então você tem que ir para o cinema, você tem que ir para o teatro, né? Você tem que ir para uma cafeteria, tentar se comunicar com outro americano. Agora, se você vai para lá, você tem que ir numa igreja americana, não que você não possa ter sua igreja brasileira, porque, nossa, né? E aí você fala daquela questão do sentir falta, né? A primeira vez é muito engraçado, que a primeira vez que eu fui, fiquei 1 ano, eu senti muito, voltei contrariada, eu sentia muita falta de lá, tudo eu comparava, sabe? Eu olhava, comida, tudo, então, nossa, tudo você sentia falta de tempero brasileiro. Quando eu fiquei 6 anos agora, quase 6 anos, eu senti falta daqui. Entende? Senti. Mas a sua falta daqui foi da cultura ou dos parentes? Eu acho que eu senti dos parentes. Aí vai essa diferença também. Por exemplo, a Flórida, ela é mais acolhedora, né? É mais latina, né? Ela é mais latina. Entende? A Califórnia é mais São Paulo ali, né? Todo mundo entende? Então, assim, eu acho que isso eu fico observando hoje. Por que eu senti... Vai, né? Exatamente. Entende? E eu acho o americano meio brigão também, você não achou, não? Olha, eu acho que tem uma cultura diferente da nossa, mas eu acho eles amáveis, eu acho que eles são prestativos, sabe? Por exemplo, minha primeira experiência, quando eu morei lá, que fui pro condomínio de americanos, não tinha um brasileiro no condomínio, eu não falava inglês ainda. Nossa. E eles me ajudaram muito. Primeiro dia de escola da minha filha, o ônibus não entrou no condomínio, porque eu nem me comunicava nem ela tinha 8 anos, né? E um americano percebeu a situação. Ah, sua primeira filha que foi essa de 8 anos? A primeira vez que eu fui em 2009, ela tinha 8 para 9 anos. Quando ela fez 15 anos, eu retornei. Ah, tá. Porque foi, né, aquela high school, é a mesma filha. E hoje ela toma conta do escritório lá de Los Angeles. Legal. Hoje ela tem uma empresa lá, né, ela faz essa parte de migração interna, e aqui no Brasil eu faço essa parte de intercâmbio. Muito legal. Internacionalização de carreira. E assim, e aí é muito interessante porque o que acontece? Ele não sossegou enquanto ele não resolveu meu problema. Legal. Ele me levou na escola, ele viu que eu não conseguiria falar na escola. Isso um vizinho lá? Um vizinho que nem me conhecia. Entendeu? Eu acho assim, legal, que o senso de coletividade. Eu estava até vendo no Instagram a Carolina Dickman, né? Morou um tempo lá, e ela estava citando isso no depoimento. Que a grande percepção dela da diferença daqui foi o senso de coletividade. Eu tive essa percepção também.
Eu acho que ou pensar no coletivo, entende? Com o passar dos anos, aqui está se perdendo cada vez mais isso, né? O senso de coletividade. Exatamente. Né? Uhum. Em comparação. Aqui é o senso do malandro. Né? Então, o pessoal quer se dar bem, todo mundo quer... O americano tem uma cultura, a gente chega abraçando, beijando, né? A gente... Mas ele não, por exemplo, igual o consulado, eu falo muito com meus clientes que vão para o consulado. Gente, vai chegar lá, ele não vai estar com um sorriso aqui. Ele faz 30, 40, 50, sei lá quantas entrevistas por dia. Claro. Ele vai... Aí eu falo, você tem que ser objetivo, você não tem que contar história, né? Então, perguntou, respondeu, não precisa contar a história toda, ele tem muita entrevista para fazer, mas pode ser que em determinado momento da entrevista ele vai rir, ele vai até fazer uma piada. Sim, depende do dia, né? Mas não espere da isso. pessoa. Exato, não, mas acontece às vezes, entende? Então, assim, porque às vezes, sabe, eu tenho um cliente que foi o irmão da seu cunhado. Meu cunhado. Ele teve uma experiência legal, ele falou que ia pro futebol de clubes. Ele foi para os Estados Unidos? Não, foi, tirou o visto, né? Não ele ia pro futebol de clubes, ele é flamenguista, doente, né? Ele é muito flamenguista. Caramba, nossa. E aí chegou no consulado, muito flamenguista. Chegou no consulado, alguma pergunta lá, e ele falou que era do Flamengo, e o agente consular começou a bater papo, e o Flamengo ontem, não sei o quê. Ele veio não vou falar nada, cara. Foi super simpático, Rio, entendeu? Pô, ele faz muita amizade, cara. Ele vai pros jogos na América do Sul toda, aí por trás pra cá, vamos fazer churrasco, eles chamam chilenos, chamam não sei mais o que. Eu falei, nossa, esse é globalizado mesmo. Esse Flamengo globalizou meu cunhado. É cultura, né? Por exemplo, meu marido morou antes de casar comigo, ele morou em Portugal. Aí toda vez que a gente ia pra Europa viajar, ele não queria botar Portugal lá. Eu não gosto de Portugal. Meu marido, ele é extremamente comunicativo. E o português Exatamente. Né? Europeu. Aí o que acontece? Um amigo convenceu a gente, agora 2 anos atrás, fomos a Portugal. Aí eu fui entender, porque eu não conhecia Portugal. Aí eu fui entender o porquê que ele não gostava de Portugal. Então, assim, é cultura. Cara, o negócio desculpa a palavra, escroto. O português mas o americano não é assim, direto, às vezes mal educado, ao nosso ver, né? Eu tive uma experiência lá, era época de Copa, eu fui com a Raquel, e ela tava passando mal, ela falou, Ricardo, vai assistir o jogo fora, eu vou ficar em casa. Eu falei, beleza. Aí entrei num restaurante, né? A gente tá acostumado aqui a entrar em restaurante, bar, essas coisas, pra tomar um chopp e assistir o jogo, né? Aí lá, vou tomar uma cerveja diferente e tal. Aí entrei no restaurante, sentei, aí vai jantar? Eu falei, não, ela, então se retira, por favor, porque é só pra pessoa que vai jantar aqui. Assim, na lata? E aí tu vai no restaurante, tá olhando o cardápio, já escolheu? Cara, o negócio assim, eu tive essa experiência aqui, que eu tive um funcionário português e tem um amigo aqui que é português, eles são muito diretos, mas às vezes bem mal educados. Eu tava conversando até um amigo meu que tá morando lá, ele falou, cara, se o brasileiro vier pra cá no serviço vai fazer muito dinheiro, porque os caras... Minha família é toda portuguesa, mas assim, os mais antigos são muito turrões, é desse nível aí. Eu, tipo, meu avô, cara, é um negócio assim, você chegava na casa dele, se ele não te conhece, ele nem olha pra tua cara. É mais ou menos esse nível. Mas, é falta de educação. Eu também acho absurdo. Mas eu conheço um português muito gente boa, cara. Não, mas não tô falando. Assim, o que trabalhou comigo era muito gente boa. Eu tive uma experiência excelente, eu tive outra imagem. Mas eles são diretos. Mas eu acho que tipo assim, muito tempo no Brasil. Pô, vamos marcar de tomar um chopp? Se o português não quiser, eu falar, não. E aí tu quer, o carioca vai falar. Não, mas pô, cara, não, tu é doido, cara. Rui, tá, mas um abraço, Rui. Você é muito gente boa, Rui. Gente, mas nossa, eu li um livro. Mas o português é assim, né? Não, você vê como é que a cultura é interessante, né? Quando eu tava estudando, foi até no college lá, a professora recomendou um livro, e esse livro, ele fala já da época dos namoros por aplicativo, né? É um livro recente, e ele fala das maneiras de relacionamento no mundo. E aí, o que acontece? Lendo esse livro, por exemplo, a mulher latina, né? Eu descobri que o não da latina é um sim. E aí eu vivi uma experiência, eu falo que eu tenho várias filhas americanas, né? As amigas das minhas filhas, né? Às vezes a mãe tá longe e tal, viraram minhas filhas. Eu tenho um monte de filha hoje lá nos Estados Unidos. Aí uma dessas minhas filhas, ela tava namorando um árabe, mas que tava lá desde os 15 anos. E aí, aquelas briguinhas de casal, ela terminou com ele, saiu da casa dele, foi embora e tava lá chorando. Eu, mas o que você tá chorando? Não sei o quê. Mas ele não me liga. Ele deve estar com outra. Não sei o quê. Resultado. Ficou naquela... Bateu lá. Chegou lá, de repente, deve estar com outra, não sei o quê. Por que você não me procurou? Ué, mas você não terminou? Se você terminou, você falou não, eu não posso te procurar. Aí eu vi exatamente o que eu vi no livro. Como é que é diferente a cultura. Cara, como é que pode, né? É igual você chegar num restaurante dos Estados Unidos. É um pouco Portugal. Por exemplo... Aqui você chegou, o restaurante está fechando, ninguém vai te expulsar do restaurante. Meu marido não entendia isso quando chegou lá. Lá não, lá fechou, você terminou de comer. Não precisa nem fechar.
Fechar não tem história. Se tá fechando, se o restaurante está lá, que ele funciona até as 8 horas da noite, você não tem que chegar lá 8 horas da noite. 8 horas da noite a cozinha fecha. Você tem que chegar às 7h30 da noite. Se você chegar às 8 horas da noite, você já... Não, você não vai entrar. Ele vai falar, minha cozinha já fechou. Cara, esse lance de comida... E a gente chega às vezes 5 para as 8, aqui a gente entra e não tem, né, vai ficar aberto enquanto você estiver lá. E lá, por exemplo, você sentou na mesa, tem aquela, né, sequência, né? Primeiro vai te cumprimentar. Às vezes o brasileiro não entende muito isso. A gente daqui é diferente, né? Como te cumprimenta, aí depois ele pergunta qual bebida você quer, ele não está perguntando o que você vai né, comer ainda. Aí ele vai, aí depois ele volta, aí depois ele vai tirar seu pedido, aí você comeu, não quer sobremesa, ele já te entrega a conta. Sem você pedir. Sem você pedir. Você não com 15% de gorjeta. É um negócio desse. E é uma ofensa você não dar gorjeta, né? Qual o serviço que ele prestou? Mas é o serviço, brasileiro Passei um perrengue lá com esse lance de também. Tem algumas nacionalidades. Passei um perrengue lá, o amigo, o Leonan que estava comentando sobre ele aqui embaixo agora. Cara, a gente passou um perrengue que a gente começou, a gente primeiro foi para Nova York, aí lá você come as coisas bem apimentadas, né? Pizza é apimentado, enfim, massa também um pouco apimentado. E aí a gente foi para um cruzeiro, aí aquela comida junk food, né? Então, hambúrguer, uma porrada de porcaria. E aí saiu do cruzeiro, eu falei, caramba, Léo, não aguento mais, cara, quero comer uma comida meio brasileira, vamos procurar uma comida caseira, sério. Aí, pô, fomos no KFC, eu falei, não, cara, que não. Aí no KFC comi um sanduíche, cara, um negócio louco que era, não era o pão, era o frango em cima, o frango embaixo e o recheio no meio, que não era o frango recheio. Aí eu falei, cara, não aguento mais. Vamos procurar. Aí achamos um restaurante chamado Comida Caseira. Falei, finalmente, vamos lá. Aí o que tinha lá? Aí tinha um steak lá e tinha um fígado com purê de batata. Sério. Eu falei, agora, cara, vou comer o fígado, não sei o quê. Cara, tudo sem gosto. E o steak que ele pediu era tipo hambúrguer. Brasileiro? Não. Tá. Então... E o steak que ele pediu prensado, tipo carne prensada assim. Falei, cara, não aguento. Aí a gente, no dia seguinte, churrascaria. Aí churrascaria alguma coisa Brasil, mas não sei se era de brasileiro também. Arroz sem gosto, feijão sem gosto, farofa, só a carne que tava boa. Cara, passei um perrengue assim, senti falta. Então assim, eu não sei se eu ficando... diferente, quando você eu acho que ia ficar meio fofinho, cara, de tanto comer aquelas porcarias lá. Mas é diferente, por exemplo, tal. Eu falo que todo lugar, eu adoro, por exemplo, se eu for pra Itália, meu sonho de consumo é ter uma família italiana para me guiar na Itália, não um agente de turismo, um guia. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, quando você vive no lugar, a mesma coisa, solta uma pessoa no Rio de Janeiro, sabe onde ela vai comer? Ela não sabe. Não, primeiro que vai ser então ela vai pro McDonald's, ela começa... não solta não. Não solta não, mas ela favor. Fica lá, é muito as pessoas dizem, mas a gente come muito mal lá. Quando eu ia como turista, eu comia muito mal. Essa viagem a Nova York, eu lembro das minhas primeiras viagens para Nova York. Hoje não. Porque eu sei aonde comer e se come muito bem. E se come healthy também. E lá, posso falar, pra mim, muito mais fácil de dieta lá do que aqui. Caramba, eu vou te falar. Porque lá você vai no mercado, aqui você vai no mercado, aqui não vou dar nome, um pacotinho assim, ó, de alface lavada é R$10, 12. Isso aí. Lá você vai, porque, né, não vamos fazer conversão de dólar. Lá você compra uma caixa desse tamanho de alface, ainda de vários tipos ali nesse mercado, lavadinho por $4, $5. Cara, e uma coisa que às vezes, é muito mais prático. Que me irritou e, pô, tem uns empresários brasileiros que importaram isso. O hot dog, cara, é só o pão e a salsicha e o fiozinho de ketchup. Não tem um ovo de codorna, não tem um milho, uma ervilha, uma batata palha. Não tem nada disso, cara. Mas imagina isso chegar no estado. Né? Vamos falar. O paulista já botou não, paulista é purê. Com carne moída e tudo. Tem carne moída agora? Tem. Pô, então, assim, é meio louco isso daí. Eu acho que aqui não, já... Você tá acostumado com essa fartura. Chega em Nova York, só vem, né? Nova York é típico, né? O pão e a salsicha. Mais nada. Cara. Não rola, não. E eu acho legal também lá que você tem culinária do mundo todo, né? Sim. É um lugar... porque você quer comer comida peruana, você tem na sua... Se botar, você vai achar 2, 3 milhas. Mas será que é igual a brasileira de lá? Sem... A comida, você tá falando assim? Não, de outros países... Não é não. A brasileira lá, pela experiência do Ricardo, sempre foi ruim. Mas será que acho que eu de outros países são ruins também? Vai depender do restaurante. Depende, né? É igual a brasileira. O que acontece? Você tem que saber. É muito saber difícil. Procurar. Não, assim, ruim pro meu paladar. Você teve uma experiência ruim. De paladar brasileiro. Eu, por exemplo, agora eu vou pra Disney com as minhas irmãs, né? Uma já foi muitos anos atrás comigo, as outras 3 é a primeira vez.
Aí hoje eu colocaram no grupo do WhatsApp. Ela mandou lá um link de um restaurante brasileiro. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, restaurante brasileiro, a gente vai aqui. Vão para outros, eu vou levar vocês em outros restaurantes lá. Por isso, porque restaurante brasileiro é difícil você achar um brasileiro bom lá. Muito difícil. Porque você começa a fazer o parâmetro daqui. Não tem Aí como não tem. comparar, né? E aqui, qual foi o maior desafio que você encontrou quando você chegou lá? Além da língua que você resolveu com o tempo. Você lembra? Gente, porque assim, meu marido, eu também, a gente não prega um parafuso. E lá tudo você tem que montar, né? É verdade. Eu daria bem lá, cara. Tudo você tem que montar. Gente, aí chegava aquele negócio pra montar, eu fico perdida. Primeiro um manual em inglês. Gente, não consigo nem colocar uma luz. E ele é a mesma coisa. Pô, mas entendeu? Eu acho mas muito legal. O manual me virava. O negócio era... Porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu primeiro a falar. Eu já lia, sabe? Porque estudei muito. Quando eu comecei a pensar em ir para lá, isso que eu falo planejamento. Já comecei a fazer inglês todo dia aqui. Só que falar, depois dos 40, você tem que ir para lá. É muito difícil numa escola regular aqui, você pegar a fluência, acho que qualquer língua, né? Você precisa de uma imersão mesmo, ouvir, né? Todo dia e etc. Então, assim, eu li aquilo, mas qualquer manual, você pode mudar em português, eu não consigo montar nada. Não, eu acho muito legal a sigla, tipo... Do it yourself. Do it yourself, né? E eu fico vendo isso, eu acho que lá parece que tudo é feito nesse sentido. Assim, lógico, tem os profissionais que vão montar. Mas é muito caro também, muito caro, mas assim, tudo é focado para assim, você consegue fazer. Isso é muito legal. São práticos, super admirável. São práticos, muito legal, muito legal. São práticos. Isso me encanta lá. E agora, vamos falar um pouquinho de rede social aqui. Eu vi que você tem lá o @Tem Imigrate USA. Imigrate USA. Faz muito tempo, assim que começou o seu negócio de imigração, você já tinha... Quando é que você começou o negócio de imigração? Não, eu comecei quando eu voltei, né? Não, mas o ano, 2000 e... Foi 2021. 21, então rede social já estava... Então deu um boom também em 2021 por causa da pandemia. Quando eu voltei de lá, que eu pensei, eu queria montar alguma coisa na área de intercâmbio, né? Que era uma coisa que eu queria pegar tudo que eu vivi, né? E transmitir. Mas tinha aquela questão do meu mercado imobiliário, né, de retornar. Mas eu tinha uma consciência nessa época que eu falei, gente, o mercado digital, como hoje para mim, a IA. Acho que é uma realidade, quando a internet veio, lá quantos anos atrás. Então eu comecei a fazer alguns cursos de digital, para entender, né, não para ser uma profissional de marketing digital, mas até para contratar, né? Se situar, né? Aí comecei, quando eu abri o Instagram, eu que fazia meus primeiros posts, sabe, tal, não tinha aquele foco ainda. E aí quando eu comecei o meu negócio mesmo, no meu relacionamento, eu comecei a perceber que mesmo o meu Instagram ali, bem, né, no iniciozinho, as pessoas começaram, do meu relacionamento, saber o que eu fazia através do Instagram. Legal. Então, assim, é um instrumento. Começou a chamar bastante clientes. E assim, aí o que acontece? Depois disso, né, eu comecei a estruturar para minha filha, né, que ela resolveu trabalhar no mesmo segmento, falou, Isabela, eu acho que deveria abrir uma empresa disso tal. Aí ela resolveu, tá bom, mãe, ela formou em Business, vou fazer Law. Então né, e aí se especializou lá em imigração também. E aí eu foquei um pouco de ajudá-la ela nesse processo, né? E agora que eu vou ampliar o digital, entende? Fazer link patrocinado, sabe? Hoje eu tenho uma pessoa que faz, né? A Jéssica que faz social media, sabe? E assim, mas eu acho que não tem jeito. E a IA, né? Hoje eu sou uma admiradora da IA. IA pra mim e você, a gente estava conversando ali na antessala, você falou que porque a gente tem que tomar muito cuidado com mídia social também. Você vai lembrar o assunto. Foi. Do um visto ali. Eu acho que assim, igual eu te falei, eu acho que hoje todo, né, empresário, né, qualquer profissional, seja empresário, não tem que estar na mídia social, mas eu acho que a mídia social, por exemplo, na minha profissão, falando do direito, ela democratizou, porque antigamente os profissionais da área do direito, às vezes, herdavam o escritório, o nome do bisavô, né? Moreira e vai. Então, hoje não. Hoje você consegue para o Instagram se você tiver uma boa presença. Exatamente. Né? Falar, né? As pessoas investigar e ver, etc. Mas, por outro lado, eu acho que é muito fácil você fazer grande no Instagram. Entende? E aí, na profissão do direito, seja em imigração ou até aqui, né, aqui no Brasil mesmo, eu percebo que, às vezes, as pessoas vendem aquilo que não entregam, né? É muito comum isso, né? Então,
nos Estados Unidos, que a gente estava falando, né, antes aqui, o visto EB2, né, o EB2NW, que que seria? É um visto migratório, é um green card que antes de 2016 você precisava ter um sponsor, que é uma empresa, né, alguém, um patrocinador que fosse, né, te dar uma oferta de trabalho, e aí você tem que ter uma elegibilidade, que é como se fosse, para resumir, para a gente não se estender muito, que é um perfil, né, profissional, você tem que ser especialista no que você faz em uma determinada área. Só que a partir de 2016 abriu um precedente para você aplicar seu sponsor, desde que você apresentasse para os Estados Unidos um projeto de interesse nacional. Então a gente vê que assim, o americano, se você falar que isso aqui é água, ele acredita que isso aqui é água. No Brasil a gente tem que reconhecer firma, autenticar, pegar a tradução regulamentada, né? E aí vai. O americano não, ele acredita, né? Então, no início, as pessoas começaram a apresentar projetos de interesse nacional. O agente era muito subjetivo isso ainda, né? O que seria um projeto de interesse nacional, né? Era muito, né? Muito cada vago, um, né? Achava, era muito vago. Não era definido. Não tinham muitos parâmetros ainda. E aí começou a acontecer o quê? A pessoa que pega o Green Card de 2016, 5 anos depois, 2021, ela vai aplicar o quê? Cidadania ou ela vai renovar o Green Card de 5 anos. E aí começou a aparecer o seguinte, você é engenheiro, fez a proposta que você ia criar, não sei lá o quê, na área da engenharia, e você estava lá fazendo o aplicativo. Você não fez nada do que você propôs naquele plano. E começou também, aí vem a internet, né, a mídia digital. Né, algumas profissionais começaram a falar que o produto do Instagram, que para mim o EB2 hoje é um produto do Instagram. Isso inflacionou o preço. Eu acho que cada profissional tem um preço, não mais serviço, né? Qualquer serviço que seja, né? Desde uma manicure até um advogado, cada um tem seu preço. Mas proporcionalmente às horas trabalhadas, né? Que às vezes você calcula muito por hora. Inflacionou o preço, você começou a vender elegibilidade, você começou a falar assim, Estados Unidos precisa de engenheiro, Estados Unidos precisa de advogados, precisa de tudo. Só que você tem um monte de visto para isso. Não precisa, né? Outros vistos que se você tem um escritório de advocacia, ele precisa de um advogado, ele contrata com H2, ele é sponsor de um EB2, sabe? Não pelo EB2NW, porque é o projeto de interesse nacional. E aí o que começou a acontecer? Resumindo a história, você começou a ver pessoas na internet, para mim é ludibriar, sabe? Quando você pega 20, mas é o que mais tem, $25 mil. Quanto? 20 a 25 mil dólares. Muito dinheiro. Para aplicar para esses vistos? Para aplicar para esses vistos. Não, honorários para fazer isso. Honorários? Honorários. Cacete. A taxa não é daí. O advogado que vai embora, ué. Se você pagar um prêmio próximo, você vai pagar aí $2 mil para analisar mais rápido. Mas se você não for fazer isso, nem 10% disso é as custas da imigração, isso de honorários. E para fazer processos, né? Business plan, professional plan, copiar e colou, né? Com a IA, então, agora, exatamente. né? E você vê no Instagram, assim, tem 200 mil seguidores, né? Igual eu te falei, eu sempre sou uma estudiosa de tudo, então, na época, igual eu te falei, estudei marketing digital, não para ser um profissional, para entender. Então, assim, quem entende um pouquinho, se você olha, você vê que não é seguidor, né? E os likes não são, entendeu? Quais são as ferramentas hoje que a pessoa tem que ter para tomar cuidado para não ser ludibriada por esse tipo de gente? Eu vou te dar a minha experiência. Isso. Primeiro, tá? Quando eu fui aplicar o L1, não tinha nem essa facilidade que tem hoje, né? ChatGPT, Google Tradutor, né? Foi 2008, mas a gente começou a pensar no L1 acho que uns 3 anos antes. Eu estudei a lei, traduzia daquela época lá como dava para traduzir, porque o site, o que acontece? Imigração é igual no Brasil, né? É direito administrativo, fazendo comparativo. Você pode fazer seu processo de imigração. Legal. Agora, conforme o processo, não é recomendável, porque tem algumas peculiaridades ali. Os Estados Unidos tem muito isso, né? Por exemplo, no Brasil tem algumas coisas que você obrigatoriamente precisa de um advogado, um defensor público. Lá não, lá é mais liberal em relação a isso. Você pode assumir o sua negócio defesa, de montar lá, ué. Exatamente. Entende? Então, assim, se você quiser ir lá para o tribunal sozinho, assumir você mesmo sua defesa, você pode. Né? Mas aqui aí é só no HC, a experiência vai contar bastante. Exatamente, mas você pode, né? Aqui não, algumas coisas não. Então, o que acontece? Você lê a lei. Pega a lei e lê a lei. Segundo, fala com uns 5, 6. Eu falei com 9 advogados. Mas por que eu soube escolher o advogado? Porque eu tinha lido a lei. Sim. Você vai ler a lei, naquela época, eu não entendia nada. Eu tenho que estudar antes, né? Senão... Quer dizer, tem pessoas que vão ter mais facilidade, outras que têm menos, mas alguma coisa você vai entender. Quando você entende, se você lê a lei, hoje você traduz, você tem um ChatGPT, não é que o ChatGPT, né, é uma ferramenta, mas vai te falar tudo, mas vai te explicar alguma coisa.
e você fala com 5 advogados, você consegue fazer uma peneira. E você Sim. cria uma Você bagagem, consegue né? identificar bobagens. Sim. Entende? Porque quando eu fiz isso, teve escritório que eu cheguei que eu vi bobagem. Coisas que eram muito óbvias, mas eu não era capaz de fazer o processo na época. Sim. Isso eu sabia que eu não seria capaz de fazer, mas eu consegui identificar. Entende? Então eu peguei um bom profissional, né? Então não tive nenhuma surpresa, meu visto, meu L1 foi aprovado. Entende? Então eu acho que o primeiro passo é esse. Eu acho que você mesmo lê a lei. Eu mando link às vezes para cliente. Legal. Entendeu? Do site, hoje você bota no Google, traduz tudo. Eu acho que quando você tem a mas eu não vou entender todo. Não, mas não é para você entender. Tem algum conhecimento, é até mais né? confortável, Sim. entende? Quando a pessoa Até para você saber o que você vai questionar também. Exatamente, o que você Exato. vai perguntar. Entendeu? Eu acho que o primeiro passo é esse. Você tentar entender o que você, né, ali, o que você quer, e depois você visitar vários profissionais, ouvi-los, né? Entendeu? Porque se você vai em 5, um vai falar uma coisa muito diferente, você tem algo errado, ou você né? tem, ou esse tá certo, os 4 estão errados, ou os 4 estão errados e um tá certo. complicada. Né? Mas você vai ter que. Aí você visita mais 4? É isso aí. Eu acho que é isso. E vem cá. Porque envolve muita coisa. O que acontece, gente? Processo Quando eu falo imigração, tá, eu coloco tudo, intercâmbio, até o próprio visto de turista, tá? Sim. Você tem um peso emocional, não é só financeiro. Sim. Então, por exemplo, você vai hoje tirar um visto de turista. Eu vejo isso todo dia. Você vai lá e paga uma taxa de $185. Tem um peso diferente de acordo, né, com a sua categoria só, porque são R$1.000, né? 1.000 e poucos reais. Até você fazer entrevista, você fica emocionalmente com a Sim, claro. Agora, se você imagina, você vai fazer um intercâmbio. Agora, você imagina, você vai aplicar um visto de trabalho, você vai abrir uma empresa. Agora, imagina, você vai aplicar um green card e pagar $25 mil. Você pensa o peso emocional. Muito você pode alto. ser milionário que você tem um peso emocional. Sim. E para muitas famílias é um peso financeiro. Eu cheguei uma vez, eu fui numa igreja em São Diego, tinha 13 pessoas que tinham aplicado no mesmo escritório aqui do Brasil, não vou citar nome, que você olha no Instagram, enorme, 13 processos negados, 2 me mandaram o processo para me olhar, tudo copiou e colou. Nossa. Tinha processo que, tipo assim, de outra pessoa Tinha dentro do processo da outra, entendeu? O processo do João, você chegava lá, né, porque esse processo tem 300 páginas, aí bota lá, às vezes, 1.000 páginas para dizer que, entendeu? Sim. No meio dessas não sei quantas páginas, aí você acha lá um processo de Maria no meio do processo do João. Eu achei isso. Caramba. Nossa. Complicado. Rede social, os caras podem usar do jeito aqui, que querem, né, campeonato cara? agora recente de beach tennis que a gente teve lá, estava lá com, né, patrocinando, com o stand de migrar, chegou um marido de alguém que estava competindo e ele falando que tinha aplicado, não sei o que, né? Falei, você leu o seu processo? Que tinha sido negado. Falei, não li. Falei, porque o EB2 o que é? Você é um profissional qualificado e você tem uma habilidade, né, extraordinária, não precisa ter ganhado o prêmio Nobel, mas tem, né, ou nada, sim, mas você tem que ter uma habilidade extraordinária naquilo que você faz. E você mostrar para os Estados Unidos que aquela habilidade sua, você vai empregar aqui e que isso tem relevância nacional. É isso. Então, o que acontece? Quem é a melhor pessoa para achar isso? Por exemplo, se você é engenheiro, sim, agrônomo, eu sou advogada, você acha que um advogado, quantas mil profissões existem hoje? Não quantas mil qualificações, quantas especialidades, sim, dentro daquele, cada profissional é único. Como que eu vou entender aonde você vai? Isso é um dever de casa do cliente. Sim. Você vai trazer isso para o advogado para ele o quê? Instrumentar. Não, eu né, acho para um consultor de migração, para um advogado, ou você leiga, mesmo vai, entendeu? Eu acho algo de interesse nacional, uma palavra tão forte, né? E assim, tipo, você tem que ser muito bom, você tem que ser alguma coisa extraordinária, como você usou. Não, sabe aquele. Olha que eu não tenho que ajudar, cara. Você sabe aquele cliente, inclusive ele até. Não me sinto capaz. Você sabe aquele amigo meu que eu te falei que ia soltar bomba? Ele ganhou o green card pelo EB2LW. Você sabe como que ele ganhou o green card? Ele era do mercado financeiro. Esse cara é genial. Eu já tô falando ele era do mercado financeiro, queria voltar a morar nos Estados Unidos, tá? Então ele tinha que arrumar tava começando, isso foi 2017, tava, né, começando o EB2, NW, tava no início, tá? E aí, o que acontece? Só que lá, ele procurando uma coisa para fazer, tava lá a esposa com visto estudante, ele com a empresa no Brasil, ele pensando o que ele ia fazer para o EB2LW. Mas nisso aí surgiu uma oportunidade para ele de ir para uma cidade, Tennessee, comprar casas no leilão e reformar. E ele foi. Só que por isso, não dava para ser o L1, porque ele não tinha empresa no Brasil. E aí, o que acontece?
como é que isso ia virar um EB2NW? Virou. Sabe como que virou? Ele não era consultor financeiro? Sim. As casas que ele comprava e ele botava, algumas ele vendia, algumas ele botava para alugar, eram casas de baratas. E ele descobriu que a prefeitura da cidade dele, Memphis, tinha um programa social que alugava essas casas para as pessoas de baixa renda. E lá, para você financiar o juro, é isso. E ele começou não entendia o porquê que as pessoas não compravam as casas. E a prefeitura tinha que alugar. Aí alguém lá, nessas que ele vai lá, porque ele alugava para a prefeitura que pagava, ele começou a ter os contatos lá. E ele, nesse processo, como que ele ia aplicar atrás de um negócio de interesse nacional. Aí falaram para ele que as pessoas não conseguiam comprar casa porque não tinha organização financeira. O que ele montou? Não, mas aí ele é genial. Olha o que ele montou. Olha só. Ele fez uma proposta de interesse nacional falando o seguinte, que quando ele vendia a casa, ele ia dar um curso de educação financeira, ia preparar aquelas famílias, fez todo o business plan, né? No primeiro ano, a família, no segundo ano, sei lá. E aí, o que acontece? Ele ia preparar as famílias para depois elas conseguirem comprar a casa própria. Ele ganhou uma B2 dele assim. Muito mas interesse nacional um problema total. De uma prefeitura. É um local, mas você concorda que tem repercussão nacional? Claro, claro. E era a habilidade dele. Não, mas foi super Ele válido. Realmente do mercado, ele era professor, ele dava aula na universidade, tudo na área de Cara, para quem ele já fazia mentoria disso. Para quem começou como terrorista lá... Tá ótimo. Não, gênio, o cara é gênio. Muito bom. No Brasil você podia fazer live, pô, seria legal. Ele faria uma live com você. Pô, cara, vou marcar. Acho interessante contar essa história aí. Eu gosto, eu tô querendo trazer uns conteúdos diferentes. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha. Aqui a gente usa Instagram, TikTok, enfim, essas redes sociais de YouTube para poder divulgar nosso negócio. Você falou que sua filha cuida também dos negócios lá em Los Angeles, da empresa lá. Como é que faz a divulgação lá? É parecido com aqui? Lá, aí você vê como é que é, né? Ela tem o quê? 26 anos de idade, né? Mas assim, lá hoje a clientela dela é o QI. Quem indica? Quem indica. Aí agora eu estou nessa luta para ela, porque a mãe já grava pro Instagram. Mas lá no Instagram também eles utilizam da forma que a gente... Eu já mostrei para ela que... Lá é comum. Para ela escalonar lá, ela tem que, né, que começar a gravar, né? Aí as primeiras gravações que ela fez, ela começou a ver que pessoas realmente do relacionamento dela, de trabalho, de escola, começaram a saber que ela estava trabalhando coisa até de não só brasileiros, mas de outras, né? Nacionalidades começaram a procurá-la e agora ela está no processo, sim. Semana que vem, mãe, eu vou gravar 20 vídeos. Já tem o Instagram. Depois você me passa que eu quero... Já tem, mas o Instagram dela é Aplica Immigration. Tá bem no início. Não, perfeito. Não, eu quero estudar isso, assim, saber como é que é usado fora, entendeu? As estratégias que são utilizadas fora do Brasil. Eu acho que, engraçado, eu acho que assim, quando começo conversa com algumas pessoas lá que já estão mais ativas, eu acho que é muito parecido com as daqui, sabe? Mas eu gosto de... A plataforma praticamente deve ser a mesma, né? Não, a plataforma é a mesma. Eu tenho uma pessoa para te indicar que você vai gostar de conversar. Ela é papa de marketing digital. Ela é diretora de marketing digital de uma grande empresa aqui, do grupo aqui. Vamos fazer esse contato. Ela é muito... Aliás, olha só, eu conheço a Karine... através do BitTênis. Tu fica me zoando? O BitTênis gera networking, poxa. BitTênis gera networking. Aí, tá vendo? Aí da Karine eu já vou conhecer como é que o Instagram funciona lá fora. Poxa, faz com ela, você vai... Essa do marketing digital. Uma pessoa que eu vou chamar aqui, eu falei com a Raquel, minha esposa. Não, é pra quem não conhece. A Valéria também, cara. Valéria, isso. Cara, ela é da Bela Ferraz, que eu te falei, que trabalha lá no condomínio com o marido. Tem negócio de cosméticos, essas coisas. Sim. Eu acho bem bacana. Enfim, tem bastante gente pra gente entrevistar. Bom, Karine, a gente tá seguindo aqui... não, tem um tempinho ainda, cara. Quer perguntar mais uma coisa? Cheio de curiosidade. Eu falei que esse assunto ia trazer... A gente nem falou de direito imobiliário, né? Oi? Nem falamos de direito imobiliário. Você quer falar? É um pouquinho interessante, né? Mas assim, já entendi que pra você é mais interessante, aí não sei se... Acredito que financeiramente também, mas te traz mais brilho nos olhos trabalhar com direito imigratório do que direito imobiliário. Tô certo? Olha, eu não vou falar pra você que o financeiro não pesa, óbvio, né? Porque adoro dinheiro, eu sou capitalista. Com certeza. Mas, assim, eu acho que eu criei 4 filhos. A minha mais nova tem 26. Então, chega a determinado momento que você quer botar o coração também, né? Sim. Então, assim, o direito imigratório dá dinheiro, né? Não vou mentir, porque é um segmento, né, muito específico, né? Um nicho muito específico. Mas eu tô muito pelo coração também.
Eu gosto muito, eu acho, sabe? Eu me sinto bem, sabe? Poder, assim, participar do sonho de alguém, né? Sim, Eu ia falar legal. Exatamente, sabe? Acho que você poder ter a oportunidade de fazer exatamente. parte, de realizar o sonho de alguém, não deve ter preço. Isso O aí. direito imobiliário seria exatamente, mais entendeu? resolver picuinhas. Não, o direito imobiliário, o que acontece? Dentro do nicho, inclusive, que eu sempre atuei, né? Que foi porque o direito imobiliário você tem o contencioso, né? Eu faço contencioso, mas eu faço um direito, vamos chamar de extrajudicial, que eu falo que é o direito de negociação, que às vezes você vê um advogado que fala assim, eu sou advogado especialista em direito imobiliário, mas ele faz contencioso só. E é um pouco diferente quando você pega uma intermediação, né? De compra e venda. Né? Aí você não é com problema, você está tentando realizar um sonho. Isso aí. Porque às vezes você tem um comprador e você tem um vendedor. O que às vezes acontece com um advogado que vem de outra área, que não atua muito nesse nicho específico? Ele vem olhando para aquele olhar de autor e réu. E quando você vai para uma situação dessa, você não tem autor e réu, você tem duas pessoas com o mesmo interesse, não são conflitantes, são convergentes. Sim. Você quer comprar e ele quer vender. Parece estranho falar isso, mas acontece muito quando a gente chega numa negociação. Por exemplo, chega às vezes, optou pelo vendedor, optou pelo comprador, aí vem a outra parte com o advogado. Aí às vezes o advogado chega, isso que eu falo, o pessoal que está recém-formado aí, é um nicho muito interessante também, rentavelmente também. Às vezes você pega um processo que é 5 anos lá, né, no nosso judiciário, no processo, e isso não, você resolve em 30 dias. Entende? Um advogado falou uma coisa uma vez que eu acho até legal, e é verdade que todo advogado odeia ação. É melhor pela negociação extrajudicial. Engraçado que não são todos, porque tem advogado que, por exemplo, você fala, se você chegar para um complemento de família, a área da família, eu atuo pouco, mas atuo. Eu já vou pela conciliação, mas não tem jeito não da gente fazer esse divórcio amigável. Deixa eu ligar para ele. Eu fiz um divórcio de uma amiga minha dos Estados Unidos, ela falou, não tem jeito. Foi lá, no juiz não saiu, para você ter ideia. Foi para o judicial, não saiu. Aí ela ia fazer, no litigioso, ia fazer pelos Estados Unidos. Aí depois eu falei, não, vamos fazer... Eu falei, se fosse consensual, a gente poderia fazer pelo Brasil. Aí eu falei, deixa eu falar com ele. Entendeu? Fizemos o divórcio ontem. Legal. Então, assim, eu acho que tudo tem que tentar a conciliação. O mais engraçado, não é muito... Entende? Os advogados não gostam do judicial, mas também às vezes não tem paciência para fazer negociação. Porque a negociação requer paciência, né? Família, então, tem paciência, né? Mas o imobiliário não, o imobiliário ele é mais simples, né? O que você precisa chegar é entender que você tem, quando você está numa mesa dessa, você tem que olhar o direito de um, o direito do outro, né? Para a negociação, a compra e venda sair dentro, né? Protegendo legalmente ambos. E, assim, você tem que entender do processo, entender de financiamento imobiliário. Às vezes você chega em mesa de negociação que tem advogado que ele pensa, não, o imóvel vai ser financiado pelo banco, então o banco vai investigar tudo, eu não preciso fazer nada. E o banco não investiga tudo, o banco pega certidão do imóvel, não pega certidão dos vendedores. Então você está sujeito a uma fraude de execução, uma trabalhista. Sim. O banco não pede nem certidão trabalhista. Pede o quê? RGI, matrícula, né, R$11, perde a enfitêutica, que é IPTU, pronto. Acabou. Pô, uma vez a advogada me fez uns pedidos de umas documentações, cara, eu gastei uma grana. Mas é porque pediu os vendedores. Eu era vendedora, mas ela me fez um pedido de forma errada. Ela estava tão enrolada no processo que eu paguei umas certidões que eu não precisava. Caraca, eu falei, filha da mãe, cara. Só que era contratada do comprador, né, claro. Mas igual você falou, às vezes o advogado do comprador, ele é inexperiente. Então, às vezes, ou ele vai te pedir certidão de menos, ele vai pedir certidão de mais, ou às vezes ele se perde em detalhes. E olha, e esse lance digital, voltando pro digital, isso facilitou pra caramba esse lance de certidão hoje, né? Os cartórios digitais. No Rio de Janeiro, então, né? Que certidão é um absurdo. Nossa Senhora. Você paga hoje, as pessoais, você paga 3, que é a integração e tutela, né? Meio segundo ofício, você paga o nome do distribuidor. As outras, que você gastava um casal R$2.000, hoje é de graça. Você não paga mais. Olha isso, né? Cara, não, e é mais rápido, muito mais rápido, você não tem mais quilo. Sim. Cara, a gente fez lá em casa, minha mãe comprou um apartamento e o pessoal tava morando fora. Eu falei, pô, como é que eles vão assinar? Tem procurador? Você vai no cartório, numa videochamada,
E eu não sabia É o disso, notariado. cara. Nossa, eu acho que Antigamente falei, era cara, muito louco isso, né? Tinha que mandar uma procuração. Falei, cara, Minha mãe fantástico, que também comprou bom, cara. um apartamento. Você assina divórcio assim, Um extrajudicial? terreno do pessoal que estava em Moçambique, na época foi uma novela para trazer procuração para cá, muito louco. E a pandemia acelerou eu muito vejo esse assim, processo, o né, cara? extrajudicial, ele teve um avanço muito grande com o digital. Uhum. O judicial nem tanto. Então, por exemplo, a gente aqui no Rio de Janeiro mesmo, a gente tem um embate, as audiências eram remotas. Ah, não, agora quer presencial. Agora a exceção é ser remota. É. Entendeu? Então, assim... Por quê, né? Pois é. Entendeu? Você tem que explicar que o cliente não pode ir para você conseguir remoto. Aí você vai para audiência presencial, vira uma indústria, chega ali no TJ, tem os advogados só que faz audiência. Que isso? Você paga o advogado só pra, eu não pago, né? Mas eu falo assim, tem uma indústria... Os advogados só... Não desmerecer, mas os advogados só de fazer audiência. Na porta? Não, você Assim. Mesmo que é advogado, você tem um advogado só para lá fazer sua audiência. Nossa. Entendeu? E aí, por quê? Porque é atacado de audiência. Ele faz 100, 50 audiências. Porque você chega lá, oi, tudo bem, tá acordo? Não, vai embora. É isso aí. Agora você sai de casa, você concorda? É surreal. Você, o advogado, a outra parte, para chegar ali. Por que não é remoto? Não, e é um estresse. Entendeu? Assim, ou dispensa, horrível. Porque você chegar numa audiência que não é instrução, para perguntar se você tem acordo ou não, pergunta no processo. Ué, exatamente. É surreal. Eu fui assaltado há 1 ano e pouco atrás, lembra? Eu tive que ir a 4 audiências no centro da cidade como vítima. E assim, eu falei, cara, eu tô perdendo meu tempo de trabalho. Remoto, concorda? Eu falei, não tem nexo isso aqui, gente. Eu falei, eu sou vítima, tá? Tipo assim, infelizmente, o avanço que teve no extrajudicial, que a gente chama, né? Esse tipo de situação, escritura, né? Esse tipo de negociação, você fala que é o direito extrajudicial. Foi diferente do judicial. Agora, olha só, estamos seguindo para os últimos 10 minutos aqui. Karine, para pessoa, qual o conselho que você dá para a pessoa que quer... A pessoa quer tirar o visto, quer garantir que de fato ela vai conseguir. Não isso. A gente já sabe que não é. O que é necessário? Vamos lá, estamos falando de uma pessoa de 20 anos de idade. Aí, por exemplo, vou começar pelo difícil. Se ela quer um visto de estudante, um visto turista, um visto de trabalho. De turista. De turista, tá, pelo menos numa universidade. Oi? Tá pelo menos estudando, por exemplo, numa universidade. Eu vínculo com uma universidade? Presencial. Eu tinha. Presencial. Eu tinha. Presencial. Eu tinha e não... Presencial. Então, às vezes, alguma coisa foi preenchida. É minha cara de, sei lá, cara. Foi você que preencheu? Eu tinha cara de homem bom. Não, tudo bem. Então, você lembra as perguntas? Eu não lembro. Sinceramente, não lembro. As perguntas é importante. Posso falar como é que eu defino a entrevista hoje de turista? 40% ADS. 60% é entrevista. Porque muito raramente pede documento. Muito raro eles pedir documento. Documento você leva extrato, para provar. Você leva comprovante de renda, você leva comprovante de escola. Muito raro pedir. Cara, eu não lembro de ver. Às vezes uma resposta errada numa entrevista, você perde a entrevista. Uma resposta errada na entrevista. Sim, pode ter sido. Às vezes, por exemplo, alguma coisa que passou despercebido por mim naquela época. Às vezes, uma pessoa, por exemplo, você vai viajar com a amiga. Tá? Primeira vez que você vai viajar. Pensa a situação. Pensa como lá de lá. Você vai viajar, você nunca viajou para lugar nenhum. Era isso aí. Você nunca viajou. Tu estava sozinho? Aí você fala que vai viajar para os Estados Unidos, né? Aí nunca viajou para outro país. Aí você chega lá falando que vai fazer essa viagem sozinho. Claro que vão negar. Porque, vou te falar, dificilmente. Você ia viajar sozinho? Eu ia. Muito raro, mas é raro. Às vezes, entendeu? É muito mais comum você viajar com um amigo. Sim. Entendeu? Entendi. Mas, sabe? Aí, o que eu tô te falando, você era jovem, viajar sozinho. Se você tivesse colocado que viajar com pai e mãe, com irmão, com amigo, fosse uma viagem familiar, aí você tava numa universidade, você entende? É universitário. Tem que viajar sozinho. Agora eu entendi. Pode ter um amigo lá. 20 anos depois eu posso descansar em paz. Se você omitir que você tem parente, eles vão achar. Não, mas não tinha nada. Não. Então, exatamente, mas você poderia ter um amigo, eles não têm como achar. Se bem que hoje você sabe, né? Você está falando de rede social, sabe que uma das recentes, né? Isso é até relevante falar. Das recentes agora desse governo é que obrigatoriamente você tem que abrir sua rede social. Quando você vai tentar o visto. Se você não abrir, você tem um visto negado. Caramba. Abre aí, deixa eu ver se você dança bem, faz a dancinha certinha. E às vezes eles acham um amigo americano na rede social. Caramba. Outra coisa, você vai para os Estados Unidos, aí você tá lá naqueles grupos de Facebook. Brasileiros da Califórnia, brasileiros em Miami. Você vai emigrar, gente. Esquece que o cara fala, não, eu tô tu não aqui vai. com a minha vida aqui, por que eu vou entrar em grupo de brasileiro lá não sei aonde?
Não, mas eu acho, para quem tá querendo fazer isso aí, um bom conselho. Por isso que eu tô te falando. Então, assim, é muito igual, às vezes o cliente chega pra mim e fala assim, eles querem trocar o lugar, né? Quando tá naquela filinha, te bota naquela fila, te organiza, tem aquela janelinha e você fica as filinhas ali de 5 pessoas, né? Em cada guichê, né? Aí você tá no 5, você tá na sua fila dos 5, você já tá ouvindo todo mundo ali, né? Aí do 4 você ouve também. Aí isso acontece muito, né? Negou um, negou outro, negou. Tu com 2 perguntas. Aí ele chega, vai me negar. Pronto. Ele quer trocar. Eu já aviso antes. Não tenta trocar, porque eles estão atentos. Eles vão te devolver pro guichê 5. Não se impressione com a história, o não, com 2 perguntas. Você não viu a DS dele? Cada um tem uma escola. Gente, todo mundo tem direito de... É uma coisa até que eu tive que desenvolver, como dizer assim, sabe? Porque às vezes chega uma pessoa para tirar o visto e eu sei que a chance é muito pequena, só que ele tem o direito de tentar o visto. Ele pode mentir, não. Se ele mentir, piora. Né? Porque a verdade, ela... Entendeu? Então, o que acontece? Ele tem que ter... O que eu tenho que transmitir para ele? Calma. Já fala as perguntas que vão ser feitas. Entende? A tranquilidade. Olha, se você não lembrar o nome do hotel, não tem importância. Às vezes a pessoa está nervosa porque não lembra o nome do hotel, porque obrigatoriamente você tem que colocar, né? É uma intenção de viagem, mas tem que botar uma data, tem que botar um hotel. Ontem mesmo, meu cliente, 10 horas da noite, perguntando, não lembro o nome do hotel. Não precisa. Você lembra a cidade? Lembro. Então é só lembrar as cidades. Já na 5ª vez que ela me perguntou a mesma coisa. Entendeu? O Ronaldo conseguiu tirar? O seu cunhado? Tirou, né? Tirou. Entendeu? Então, assim, às vezes é isso, é uma resposta errada, uma resposta... Eu tenho uma menina que veio com visto negado pra mim, ela vende até ingresso pra Disney, né? E aí, ficou 1 ano e meio lá estudando, com o marido militar, aí foi pra entrevista pra renovar o visto turista. Já tinha 1 ano e meio lá, lembra da história que eu falei? Do 1 ano e meio? Mas ela foi com o visto do consulado. Chegou lá, ele virou pro marido e perguntou, tá, sua mulher estava lá estudando e você estava fazendo o quê? Eu ficava brincando naqueles parques lá. Meu Deus. Você pediu, né? Enfim. Mas as pessoas não têm maldade. Entendeu? Posso falar? Mas também é a falta de orientação. Hoje eu fui, né? Eu falei assim, gente, se você me botar para decorar um espaço, decorar uma mesa, uma festinha, eu não saio do lugar. Não saio do lugar. Zero. Agora, eu sempre tive facilidade com papel. Desde pequena, eu brincava de escolinha. Não era de escola de dar aula, era de escritório. Eu brincava com papel lá, escritório. Sempre gostei. Quando as pessoas... Começou o visto turista, porque a imigração começou porque eu fui para o intercâmbio, estudei e tal. Mas eu não atendia cliente de visto turista. Eu fazia o intercâmbio e outras coisas. O visto turista tem menos tempo. Eu fazia dos amigos. Sim. Só que aí chegou um ponto que eu já estava trabalhando com isso. Aí começou a perguntar do amigo, porque eu achava assim que era simples preencher um formulário. Entende? Eu comecei a entender que é simples para... É igual eu tenho uma amiga que ela monta uma festa aqui em 5 minutos, gente. Se eu der 200 reais para ela monta uma festa. Se eu der 200 reais para ela vai montar uma festa. Mas ela não consegue preencher um formulário. Sim. Entende? Então, assim, se você me der um formulário em chinês, eu consigo preencher um formulário em chinês. É porque agora deve estar em alta também. Não, mas é porque é uma coisa, você entende? Cada pessoa, eu acho que tem um filho, uma habilidade para determinada coisa. Então, hoje eu vejo, às vezes, eu começo a perceber que às vezes as pessoas, é importante essa questão. Hoje eu valorizo até mais essa parte do meu trabalho, entendeu? Que eu vejo assim, caramba, é diferente. Quando elas vêm para mim, eu fico 1h30. Aí eu falo assim, olha, ele vai te perguntar para onde você vai, quantos dias você vai ficar. Ele vai fazer essas perguntas para você. Porque às vezes quando chega para mim, eu falo, faz de conta que eu sou agente do consulado. Para onde você vai? A pessoa fica assim, gente, para os Estados Unidos. Não sabe. Nossa, ainda não sabe, não tá mentindo não, ela se perde, entende? Fica nervoso, na hora de falar. Fica nervoso. É como uma entrevista de emprego, às vezes você é um profissional excelente, mas quando te coloca na entrevista de emprego, não tem hoje que as pessoas se preparam para uma entrevista de emprego. Então, assim, é isso. Então, às vezes a gente vem negativas. Outra coisa, se você tem uma negativa, não adianta você ir lá na semana que vem. Tem que dar um tempo. Entendeu? Porque seu perfil não mudou, a não ser que tiver um erro lá, errou alguma coisa, entendeu? E, né, aí vou lá contestar, mas não adianta. Mas não tem recurso, entendeu? E, Karine, vamos lá. Quem quiser saber mais sobre imigração, seja turista, de trabalho, estudante... enfim, tudo sobre imigração, quiser saber mais e precisar também de auxílio, vai acessar qual arroba? Vai no Instagram, no @ImmigratoUSA, se você estiver no Brasil, né? Sim. Se você estiver nos Estados Unidos, você vai acessar o Aplica Immigration.
Aplique Immigration. Isso. Legal, vou seguir lá depois. Ó, não deixem de seguir. A Isabela Karine, vai atender vocês. maravilha, cara. Ô, Karine, muito obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui. Acho que, pô, foi um assunto super interessante. A gente ficou 1h30 aí conversando. Muito legal. Rendeu bastante. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Tá bom? E obrigado vocês aí que estão assistindo. Não deixem de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. A gente também tá no Spotify e no Instagram como Empreendedor Marqueteiro _, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!